Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Uma vida redirecionada. Gabriel se aproximou desta remota vila indiana pela primeira vez. Ele não sabia no que estava se metendo, mas tinha ouvido uma voz ainda pequena o impressionando. Gabriel tinha tirado um ano de folga por causa de problemas de saúde, mas um amigo contou a ele sobre uma vila de montanha onde as pessoas nunca ouviram falar de Jesus. Embora sua saúde estivesse piorando, Gabriel se sentiu obrigado a ir. Eu disse a Deus, já que você me enviou aqui, você tem que fazer que eu fique bem. Você tem que cuidar de mim. Estou completamente focado e dependendo de você. Todo o meu problema de saúde. Depois de chegar à vila, Gabriel descansou e orou por uma semana. Então ele teve que viajar uma longa distância para consultar um médico. Um exame de sangue revelou que sua saúde havia sido restaurada. Sua oração havia sido respondida. Gabriel voltou, pronto para colocar toda a sua energia para servir a essa comunidade, mas ele rapidamente percebeu os desafios que enfrentaria. A alta altitude e o frio, ele teve que caminhar para obter água e os moradores não sabiam nada sobre os princípios básicos de saúde. Veja, vemos uma criança. O rosto está tão sujo e ele está brincando com um tapete. E aqui vemos muitas feridas. Não sei como prover o remédio. Ele está com frio. Está tão frio aqui. Embora Gabriel tivesse permissão dos líderes da aldeia, muitos se opuseram à sua presença, mas as crianças o amavam. Não havia escola na vila, então Gabriel transformou sua casa em uma sala de aula. Aqui, agora a maioria deles está começando a escrever. Eles estão escrevendo, aprendendo a escrever o ABCD, a ler, a escrever os números e também a soletrar. Foi muito difícil para eles me aceitarem e demorou quase 4 meses para eu ser amigo deles. Então, quando eles finalmente me aceitaram como parte da aldeia, eu fiquei muito, muito feliz. Os moradores começaram a convidar Gabriel a passar um tempo com eles. Ele está cortando a banana e vamos comer flores de banana esta noite. Estamos com falta de dinheiro e sem vegetais, então logo vamos comer uma banana. Gabriel estava conversando sobre os princípios de saúde. Às vezes, eles até falavam sobre fé. Quando eles começaram a me perguntar, o que você teve em sua vida que o deixa tão feliz? Então comecei a compartilhar o amor de Jesus Cristo. Os moradores gostavam de ouvir sobre sua esperança em Jesus. Era um conceito libertador que eles nunca ouviram antes. Muitos aceitaram Jesus e começaram a se reunir no sábado. Portas maravilhosas estavam se abrindo, mas Gabriel ainda ficou desanimado às vezes. Ele se sentiu sozinho. Uma oportunidade era visitar um mercado por perto de tempos em tempos, mas até isso continha desafios. Eles estão fumando. Não suporto mais o cheiro, mas só tenho que me ajustar. Mas não sei, às vezes fico confuso sobre a razão de Deus ter me enviado a este lugar. Mas Gabriel não desistiu. Ele começou a caminhar por outras aldeias próximas, até onde pudesse caminhar para espalhar as boas novas. Mesmo me sentindo cansado, não vou desistir. Vou os encontrar e contar a eles sobre o amor de Jesus. Após este ano de ministério, Gabriel sabia que ele só queria uma coisa: seguir a vontade de Deus por sua vida. Seu desejo de se aprofundar na Bíblia o levou a se matricular na Escola de Teologia da Universidade Adventista de Spicer. Quando fui para a vila, sabia que minha cabeça não estava boa e que poderia até morrer, mas tenho paciência para alcançar o propósito de levar o Evangelho a lugares inalcançados. Hoje, Gabriel está feliz por estudar na Spicer, uma escola dedicada ao ensino e treinamento dos alunos para um propósito mais alto. Seu sonho é tornar-se um plantador de igrejas em tempo integral e, graças a uma família missionária que patrocina seus estudos, esse sonho deve se tornar uma realidade. Não longe do campus de Spicer, uma comunidade não tinha escola. Assim como Gabriel ensinou seus filhos da aldeia, a universidade estendeu a mão e abriu uma sala de aula. A gratidão dos pais mostra que muito mais ainda é necessário.
Neste trimestre, uma parte da sua oferta ajudará a construir um novo prédio escolar para esta comunidade carente. Por favor, ore por esta oportunidade perto da Universidade Adventista de Spicer. Ore para que mais pessoas encontrem esperança em Jesus, assim como os moradores para quem Gabriel ministrou. Obrigada por apoiar as ofertas missionárias e a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todo o mundo. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Bom sábado, igreja. É um prazer estarmos na casa de Deus. E agora vamos ter o momento de doarmos os nossos dízimos e ofertas para a obra do nosso Deus e adorarmos também a Ele através desse ato. Vamos entoar cantando o hino Quero Ofertar, e quando os diáconos voltarem, nós ficaremos em pé para a oração. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Esse é meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medidas, bênçãos de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênçãos sem fim. Oremos. Pai nosso que estás no céu, muito obrigado pelos dízimos e pelas ofertas aqui. Que o Senhor possa vir abençoar esse dinheiro e que ele seja para a sua grande obra. Esteja conosco, com cada um aqui, e abençoe esse culto, hoje e sempre. Amém. Nós vamos cantar agora o hino Seja o Centro. E este é o momento de adoração. Nós vamos entoar 2 hinos. Esse é o momento de você se desligar totalmente do mundo, né? Do externo, e focar somente aqui na nossa adoração ao nosso Deus. Agradecendo pela semana maravilhosa que nós tivemos. Estamos aqui com vida e com saúde. Temos motivos suficientes para adorar o nosso Deus. Então vamos entoar com muito entusiasmo ao nosso maravilhoso Deus que nos dá tudo o que precisamos. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. Guarda e que operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamando
clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Clame a Ele. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Vou precisar que seja mais forte agora, hein? Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Clame a Deus para reinar no centro da sua vida. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós. Só a igreja agora. Reina em nós. Clame a Deus. Que lindo. Deus está ouvindo a sua voz neste momento. Clame a Ele. Seja o centro. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém? Que alegria, né? Nós sabemos que Deus está disponível para ser o centro da nossa vida. E quando a gente faz algo que a gente gosta muito, a gente quer falar para outras pessoas. A gente sempre quer trazer mais gente para ouvir dessas mensagens boas. E para isso, nós temos que agir e sermos mensageiros do nosso Senhor. Falar para outras pessoas o quão maravilhoso é estar à disposição dEle e quantas maravilhas Ele tem feito em nossa vida. Vamos cantar Mensageiro e neste momento, aproveita para ouvir essa música, essa letra. O que nós temos que fazer para trazer mais pessoas para o reino de Deus? Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação.
coração. Eu sinto em mim uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos, dobrar e orar perante Deus, me inclinar, chorar e abrir o meu coração, e abrir o meu coração. Só os homens agora. Já posso ver os homens? As mulheres. Sem hesitar, eu vou sair, de meu Jesus vou falar. Todos um coro ao nosso Senhor. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor. Sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar. Que Jesus vai aqui voltar. Feliz sábado, irmãos. Esse é o momento da oração intercessora. É o momento que você pode vir aqui à frente, trazer os seus pedidos, agradecimentos ao Senhor, para que a gente ore junto ao nosso Pai. É muito bom ver a igreja aqui da frente, ver a igreja cheia, repleta, ver a igreja bonita assim. E se você tem um pedido, um agradecimento aí no teu coração, quiser vir aqui à frente para que a gente ore junto, fale com o nosso Deus, esse é o momento. O meu ponto eletrônico falou aqui para mim, aqui atrás, que a Arineia fez 91 anos essa semana, acho que terça-feira. Eu tive o prazer de ter aula com a filha dela, que também chama Arineia. Foi minha professora, eu dei só um pouquinho de trabalho, né, professora? Foi muito, não. Eu acho que quando ela me viu aqui, ela falou, está me perseguindo até aqui na igreja, né? Mas que bom fazer parte desse momento. Olha que, como o nosso Deus, Ele é bom, né? Ele coloca a gente para fazer parte desses momentos inesquecíveis juntos. Queria chamar a irmã aqui. Se você também tiver um pedido, um agradecimento, vem aqui junto com a gente. Pode ficar aqui. Pode ficar. Vou pedir para os irmãos, aqueles que puderem, para a gente se colocar de joelhos, para a gente agradecer e falar com o nosso Deus. A Jo também? Quem também fez aniversário pode vir aqui, tá bom? Oremos. Querido Deus e amado Pai que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença.
Se tira o calor do teu Santo Espírito em nosso meio. E poder, mais uma vez, Senhor, vir aqui até a tua santa casa, adorar o Senhor, conhecer mais de Ti. O Senhor sabe que temos enfrentado lutas, alguns problemas, porque o Senhor vem nos acompanhando diante desses problemas e lutas, Pai. E queremos pedir que o Senhor continue conosco. O Senhor continue se revelando e se mostrando presente, Senhor. Estudamos essa semana sobre os cegos. Muitas vezes nós, Senhor, temos a nossa cegueira em não notar o Senhor nos detalhes e nas ações diárias. Por favor, Senhor, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos notar o Senhor claramente no nosso dia a dia, em cada ação, desde do acordar até o descansar, Senhor. Pai, também estou aqui para agradecer a vida da irmã Arinéia, completou 91 anos, mas o principal desejo é que nós possamos comemorar a eternidade junto com ela e junto contigo. Então, por favor, Senhor, continue abençoando a vida dela, a vida da família dela, do lar. Continue nos abençoando e que este culto de adoração seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Pedimos perdão dos nossos pecados, nos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Olhado para algumas pessoas, olhado para alguém na igreja, e comparado a sua caminhada espiritual com a de alguém. Os discípulos estão olhando para Jesus e eles veem, como nós estudamos aqui na lição, pela manhã, eles veem Jesus curando, Jesus transformando vidas. E eles começam a se questionar o que é que está acontecendo com ele que não acontece comigo. Eu fico imaginando eles ali naquela conversa informal, mas será que é o que ele come? E alguém mais atento diz, não, não é o que ele come, porque a gente come o mesmo cardápio dele. Os mesmos pães, peixes, o arroz, o feijão, o mesmo suco de uva. Nós também comemos as mesmas coisas que ele. Você esqueceu disso? Talvez alguém tenha se questionado, mas será que tem a ver com os hinos que ele canta? Se são hinos do inário ou não? E alguém também atento pode ter dito ali, não, a gente canta os mesmos hinos que ele. Mas será que as coisas acontecem na vida de Jesus, que está aqui com a gente todos os dias, todos os momentos, tem a ver com a igreja onde ele vai, irmã Maria José? E talvez alguém ali também repetiu, não, não tem a ver, porque a gente vai na mesma igreja. A gente faz as mesmas coisas. Será que tem a ver com a Bíblia que ele lê? Não, mas a gente lê a mesma Bíblia, os mesmos textos. Mas não é possível que nós vivamos uma experiência totalmente diferente da dele. E eu fico imaginando eles ali questionando vários aspectos, várias coisas, mas será que é a roupa que ele veste? Não, a gente também se veste igual. Será que é o vocabulário? Não. Nós falamos as mesmas palavras, o mesmo idioma. E alguém um pouco mais atento, em algum desses momentos de inquietude, que não deve deixar de habitar o nosso coração, Paulo diz, não se conformem com a condição de vocês. Romanos 12. Não se conformem com a condição de vocês. Sejam sempre inconformados. E um daqueles discípulos inconformado com a sua condição, ele presta atenção e ele vê ali Jesus ajoelhado orando. E ele diz, é isso. Talvez tenha a ver com a forma como ele ora. E é o texto que nós vamos ler agora. Lucas 11, a partir do primeiro versículo, diz assim, de uma feita, estava Jesus fazendo o quê? Orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe perguntou, Senhor,
ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou. E já nós vamos continuar. Queria te chamar a atenção aqui algumas coisas desse texto. Jesus estava orando, os discípulos intrigados, por que é que algumas coisas acontecem com ele, que frequenta a mesma igreja, come as mesmas coisas, veste a mesma roupa, e não comigo. Talvez seja a oração. E após Jesus se levantar, alguém fala: Jesus, me ensina a orar. E o texto diz que a partir dali, Jesus começa a ensinar. Irmãos, talvez algumas coisas vão acontecer na nossa vida a partir do momento que eu e você tivermos a humildade de dizer assim: Jesus, me ensina, eu não sei, eu sou incompleto, eu preciso viver algumas coisas que eu ainda não vivi, eu preciso avançar em alguns aspectos da minha vida, material, afetiva, espiritual. E o texto diz que a partir dessa necessidade, dessa pergunta, Jesus disse: tá bom, vamos falar sobre oração. E Jesus dá um estudo bíblico para aqueles discípulos naquele dia, sobre o que é a oração, como orar. E ele diz assim: olha, quando vocês orarem, acompanha comigo o versículo 2. Quando vocês orarem, digam assim: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso do cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Isso aqui você sabe muito bem, de cor e salteado. De trás para frente, de frente para trás. Jesus olha nos olhos daqueles homens sedentos por viver uma nova experiência espiritual, por viver a experiência do milagre, da verdade, da transformação através da palavra e da oração. Ele diz: tá bom, eu vou ensinar para vocês as bases de uma oração que faz sentido. E ele ensina o Pai Nosso, que eu e você conhecemos bem. Ele não está ensinando uma reza. Olha, toda vez que vocês forem orar, só repitam isso aqui indiscriminadamente pelo resto da vida de vocês. Não é isso. O Pai Nosso tem a ver com Jesus dando as bases textuais de uma oração que faz sentido. Pai, santificado seja o teu nome, o Senhor é santo, venha o teu reino. Quando eu digo para Deus, venha o teu reino, eu estou dizendo o seguinte: o Senhor manda e eu obedeço. No reino, os reis dão as regras e os súditos obedecem. Jesus está dizendo: vocês querem viver uma nova experiência espiritual? Orem assim. Dirijam-se a Deus como aquele que é santo. Orem a Deus como sendo o rei, aquele que diz e você obedece. Ele continua dando as bases para uma oração que faz sentido. Orem pelo cotidiano, pelo pão, pelo sustento, pelo que você precisa realmente. Nós temos necessidades, irmãos, aqui nessa terra, você sabe muito bem. Eu e você temos as nossas necessidades. Mas também nós necessitamos partilhar o pão. Talvez a cesta básica que você vai levar para alguém hoje, seja a resposta da oração de alguém. Nós também somos resposta. Nós também temos necessidades. A Mara me disse que falta 17% da nossa meta para a recolta. Eu gostaria de saber se tem alguém aqui que se compromete a fazer uma doação hoje para a recolta, para que a gente não precise mais fazer esse apelo e bata a nossa meta hoje. Tem alguém que pode doar hoje para a recolta? Ídala, Luciano, Adriana, irmã Lenice. Lá em cima, a irmã Irenilda. Tá bom, Mara? Anota o nome dessas pessoas e já convida. E eu também, é claro, né? Meu nome está aí. O pão nosso, as nossas necessidades diárias, nós precisamos orar por isso. Jesus está dizendo para os discípulos:
Mas depois ele fala de perdão. É impossível viver uma vida espiritual diferente daquela que eu tenho vivido sem liberar perdão. E é um desafio grandioso para nós. Mas Jesus não está conversando sobre desafios grandiosos. Ele está dizendo o que nós devemos fazer. É perdoar. Você tem sido ofendido? Perdoe. Libere perdão. Quando se ajoelhar, perdoe, Senhor, eu quero perdoar, me ajuda a perdoar, me ensina a amar. Ontem o pastor Charles aqui no Refúgio trouxe uma mensagem sensacional dizendo de missão e de amor pelo próximo. Eu e você precisamos amar o outro. E eu tive um professor que me ensinou muito a respeito disso, e não era cristão, viu? Em um determinado momento de orientação, ele disse: Jorge, o perdão é a dádiva mais perfeita. O perdão é o melhor presente que eu posso dar para um outro ser humano. Dizer, eu te perdoo. Vamos começar novamente a nossa caminhada? Vamos avançar? Vamos ser felizes juntos? Deixa isso para trás. Talvez eu esteja falando aqui nessa manhã para casais que precisam se perdoar. Talvez eu esteja falando aqui nessa manhã para pais e filhos que precisam se perdoar. Para filhos que precisam pedir perdão para os pais, para pais que precisam perdoar os filhos. Jesus está nos dando as bases para uma oração que transforma vidas. Perdoe, perdoe, perdoe. E não nos deixe cair em tentação. Talvez a gente pudesse passar a manhã inteira falando sobre grupos e tipos de tentação, mas você sabe quais são as que te tocam, as que te afligem, as que te marcam. Mas eu creio que tem uma tentação que é comum a todos nós. Tomarmos as decisões pelos nossos próprios interesses e pelas nossas próprias vontades. Nós vimos na lição pela manhã que os fariseus praticavam uma religião a partir do que eles achavam que era a religião. Jesus está dizendo para nós, toda vez que você orar, se livre das tentações. Se livre do desejo de praticar a religião do seu jeito. É por isso que algumas coisas não têm acontecido na vida de vocês. Vocês querem praticar a religião do jeito de vocês. Não se permitam cair em tentação. Orem por isso. E após, irmãos, Jesus dizer ali quais são as bases de uma oração que faz sentido, Jesus continua aquela aula para os discípulos. E ele continua dizendo assim, contando uma história. Acompanhe comigo a partir do versículo 5. Ele conta uma parábola. É a parábola do amigo importuno. Disse-lhes ainda Jesus. Vejam, Jesus está respondendo uma pergunta. Qual que é a pergunta que Jesus está respondendo? Ensina-nos a orar. Jesus, ensina a gente a orar. Ele podia acabar na oração do Pai Nosso, não podia? Ele já ensinou aqui, não ensinou? Mas ele continua. E ele continua agora mudando o método. Ele conta uma história. Vocês sabem que um bom professor é sempre um bom contador de histórias. E Jesus, ele conta uma história. Ele diz, olha, eu vou contar uma história para vocês. Qual dentre vocês, qual dentre vós, que tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho a lhe oferecer. E outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta está fechada, e os meus filhos comigo também estão o quê? Deitados, eu não posso me levantar para te dar. Digo-vos que se não se levantar esse amigo para dar, por ser amigo, todavia ele vai fazer por quê? Por causa da importunação. E lhe dará tudo o que tiver necessidade. Jesus está dizendo, olha, vocês querem aprender qual é a oração que transforma vidas? Ele ensina o Pai Nosso. E depois ele conta uma história. Uma história de um amigo que está em casa. E à meia-noite, alguém bate à sua porta. Ô Alex, é o Binho.
rapaz, eu estou passando de viagem aqui, abra a porta, por favor. Deixa eu me hospedar na sua casa. E o Alex, muito educado, abre a porta para o Binho. E eu entro e ele diz, vai Binho, vai tomando um banho aí que eu vou ajeitar alguma coisa. E ele vai até onde? Ele vai até o armário dele, a despensa. E quando ele abre a despensa, o que ele percebe? Não tinha nada. A despensa estava vazia, não havia nada ali. E o Alex tomando banho, e o Binho tomando banho, e o Alex pensando, e aí? Como é que eu dou comida para esse cidadão? E ele sai de fininho e bate na porta do outro vizinho. Ei, sai daí, Luciano. O Binho está lá em casa, chegou de viagem agora meia-noite. Vai dormir lá em casa, está tomando um banho. Só que eu não tenho o quê? Nada para oferecer. O meu armário está vazio. Me arruma alguns pães para que eu possa proporcionar uma alimentação para ele que ele durma em paz. O que isso tem a ver com Jesus nos ensinar a orar? Parece que essa história cai de paraquedas aqui. Mas Jesus é um grande instrutor, é um grande professor. Primeiro ele dá as bases da oração que faz sentido. E depois ele diz com qual disposição mental eu e você devemos orar. E conta a história desse amigo importuno. Qual que é a disposição mental que eu devo ter ao me ajoelhar para orar a Deus? De quem está com a despensa? Está com a despensa vazia. Eu preciso reconhecer quem eu não sou. Eu preciso reconhecer o que eu ainda não tenho, o que eu não alcancei. Eu preciso reconhecer que eu trabalho em um lugar e que preciso abençoar aquelas pessoas. Eu preciso levar pão, eu preciso apresentar Jesus para elas, mas eu estou vazio, eu não tenho. Eu não tenho condições de ser aquilo que eu deveria ser. Eu não tenho condições de alimentar o meu vizinho, porque a minha despensa está vazia. É isso que Jesus está dizendo. Olha, quando vocês se ajoelharem para orar, se ajoelhem para orar como pessoas totalmente necessitadas, carentes, que estão com a despensa vazia. Sabe que quando eu e você achamos que a gente já tem alguma experiência cristã, que a gente decorou alguns textos de cor, que a gente ajudou algumas pessoas, que a gente sabe do que está falando, a gente corre o risco de nos ajoelharmos, não para dizer, Jesus, me ajuda, eu não tenho nada, mas para dizer, Jesus, faz isso aqui para mim, faz aquilo, vamos por aqui, vai por ali. Esse é um dos nossos maiores desafios, irmãos. Dizer, eu não tenho, eu não sou, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condições. Jesus está dizendo claramente para os discípulos e para nós, olha, você quer viver novas experiências espirituais? Se ajoelhe para orar, reconhecendo quem é você, que você não tem nada para oferecer. E que você sabe onde deve buscar pão, alimento. A história conta que o vizinho foi bater na porta de quem tinha, de quem podia oferecer alguma coisa. Orar, irmãos, é nos ajoelharmos na certeza de que nós não temos, mas que nós sabemos onde tem. Onde nós podemos encontrar quem pode nos alimentar, suprir nossas necessidades, nos fartar. Louvado seja Deus, porque eu e você saímos de casa hoje para vir aqui, no lugar onde nós encontramos pão, amém? E nós vamos sair daqui com as mãos cheias de pão, para nós, para nossas famílias, e para os nossos vizinhos, e para quem chegar na nossa casa. É isso que Jesus está falando, orem, com a certeza de que vocês não têm, mas de que vocês podem encontrar na casa do Pai,
E ele diz o seguinte: vocês não devem orar uma vez só. Vocês devem ser importunos. Ele finaliza aqui a história contando, olha, se aquele amigo não abrir a porta para ajudar pela amizade, pelo que ele vai abrir essa porta? Pela importunação, pela insistência. Talvez esteja falando para alguém essa semana que já tem orado há algum tempo e não vê nada acontecer de mudança. Você olha para essa pessoa que mora com você, você ora todos os dias, Deus abençoe esse homem, muda o coração desse homem, e você não vê nada acontecer. Talvez esteja falando para um homem que ora pela esposa, por transformação, por mudança, e você não vê nada acontecer. Jesus está dizendo, olha, oração não é algo esporádico. Oração não é um evento esporádico na nossa vida. Oração é algo constante, insistente. É diário. A Bíblia diz que Daniel orava regularmente 3 vezes ao dia. Você quer ver mudança na sua vida? Se ajoelhe e ore como quem não tem, mas sabe onde tem. Mas importune. E Jesus continua dizendo, qual que deve ser a nossa disposição a orar? No versículo 9 ele diz assim, por isso, porque eu quero que vocês continuem e não parem, porque eu quero que a oração seja uma marca na experiência de vocês, eu digo o seguinte, versículo 9, por isso eu digo para vocês, pedi e dar-se-vos-á, buscais e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, a porta lhe será aberta. Com qual disposição mental eu devo orar? Como quem não tem, mas sabe aonde tem. Como quem insiste desesperadamente por algo que ainda não tem. Como quem pede, quem busca e quem bate. E Jesus continua frisando, insistam, peçam. E a pergunta é, quem pede? Quem é que pede algo, irmãos? Quem está o quê? Se eu e você não reconhecemos o que nós estamos precisando, nós vamos pedir? Quem é que busca? Galeria, quem é que busca? Quem é que busca, galeria? Quem não tem, quem quer encontrar? Quem é que bate? Quem é que bate, igreja? Hã? Quem quer entrar. Qual é a disposição, Jesus falando para os discípulos naquele dia e hoje para nós? Que nós devemos ter a orar, reconhecendo o que nós não somos, o que nós não temos, o que nós ainda não alcançamos. Olhando para a nossa despensa e percebendo que nós não temos nada a oferecer. E uma vez que eu reconheço que eu não tenho nada a oferecer, eu vou até a fonte, quem tem, e digo, por favor, me dê alguns pães. Me alimente. Eu peço, eu busco, eu bato. Peçam. Busquem. Batam a porta. E o texto, versículo 11, continua dizendo, qual dentre vós é o pai que, se o filho pedir pão, ele lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, ele vai dar no lugar do peixe uma cobra? Ou se pedir um ovo, ele vai lhe dar um escorpião? Ora, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Senhor, ensina-nos a orar. Tá bom, hoje eu vou ensinar para vocês como é que se ora. Jesus dá as bases da oração que faz sentido. Depois Jesus diz com qual disposição
nós devemos orar? Com qual disposição, com qual mentalidade nós devemos orar? E depois ele finaliza dizendo qual deve ser a maior razão pelas nossas orações. Será que o Pai Celestial, Ele não vai dar o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Ele finaliza dizendo qual deve ser o nosso motivo maior, a nossa maior necessidade ao orarmos. Clamar a Deus pelo Espírito Santo. Hoje nós teremos um evento à tarde, as pessoas estão comemorando o Dia das Crianças, né? E eu estava me perguntando qual que é o maior presente que eu posso dar para os meus filhos. Qual é o maior presente que nós, enquanto igreja, poderíamos oferecer para as nossas crianças? Jesus está dizendo aí, qual é o pai que não vai dar aquilo que o filho mais necessita? Eu quero muito que vocês, ao se ajoelhar para orar, clamem pelo poder do Espírito Santo de Deus na vida de vocês. Eu quero muito que o pregador do dia 12 de outubro de 2024 clame para ele e para a família dele o poder especial do Espírito Santo, a direção, a orientação. Sabe que muitas vezes, irmãos, eu leio esse texto desde criança, mas eu lia esse texto e via as pessoas lendo esse texto na perspectiva do pedir, buscar e bater por bens materiais. Está precisando de um trabalho? Peça, busque, bata. Você está precisando ir bem na faculdade? Pedir, buscar, bater. Você está precisando resolver seus problemas familiares no relacionamento? Pedir, buscar, bater. Sabe que Jesus está nos convidando aqui a avançarmos, assim como Ele convidou os discípulos a avançarmos nos nossos pedidos. Ele diz, peçam pelo Espírito Santo na vida de vocês. Sabe que muitas pessoas aqui já me ouviram falar sobre esse assunto umas 100 vezes. Esse mesmo texto. E o meu filho, ele até fala, pai, vai pregar sobre Lucas 11 hoje? Pedir, buscar, bater. Os ministérios da igreja, ao se reunirem para fazer os seus planejamentos, qual deveria ou deve ser a nossa prioridade? Pedir, buscar, bater. Pelo quê? Espírito Santo de Deus. Que deu sabedoria para Salomão, o homem mais sábio que pisou essa terra. E vai dar sabedoria para mim e para você. Ué, Binho, mas eu não tenho essa sabedoria. Pedir, buscar, bater. Estou com um problema familiar. O meu casamento não tem jeito mais. Chegou no fim. O que Jesus te sugere? Pedir, buscar e bater. Por quem? Espírito Santo. Qual é o fruto do Espírito? Amor, bondade, perdão, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Ah, eu sou aquela pessoa explosiva. É toma lá, dá cá. Pisou no meu calo, já sabe. O que Jesus está dizendo? Pedir, buscar, bater. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta lhe será. A irmã White, no livro Atos dos Apóstolos, página 27, diz assim: não é por qualquer restrição da parte de Deus, eu vou repetir, hein? Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas de sua graça deixam de fluir para a terra em favor dos homens. Ele está dizendo o seguinte: Deus está olhando para vocês e não há restrições para que as riquezas de sua graça fluam para vocês. Pimentel. Para a sua família, para a sua vida. O texto está dizendo que não há restrição da parte de Deus.
Não há restrição. Não há. Ele está aguardando. E o texto diz assim: se o cumprimento da promessa não é visto como deveria ser, é porque a promessa não é apreciada como deveria. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Se todos estivessem dispostos, todos, eu, você, seríamos cheios do Espírito. Ah, não, mas eu só estou visitando vocês. Eu nem batizado sou, nem adventista eu sou, eu vim aqui convidado hoje. Não, todos. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Ah, mas hoje é dia das crianças. As crianças não, né? Todos, os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos adolescentes, os nossos jovens, os nossos idosos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto em que pouco se pense, ali haverá sequidão espiritual, escuridão espiritual e espirituais declínio e morte. Onde é que o Espírito Santo, o poder prometido por Deus, não seja pensado, falado, pregado, cantado, ali nesse lugar, nessa família, haverá sequidão espiritual, escuridão, declínio, morte. E ela continua dizendo: quando assuntos de menor importância ocupam a atenção, é sinal de que está faltando o divino poder. O poder necessário para o crescimento e prosperidade da igreja, ainda que oferecido em infinita plenitude, o qual traz sobre si todas as demais bênçãos. Olha, pelo que eu e você temos dialogado, pelo que eu e você temos orado. Eis a resposta para os discípulos naquele dia. Quais são os motivos que habitam o seu coração, a sua religiosidade? E ela continua dizendo: uma vez que esse é o meio pelo qual nós havemos de receber poder, por que nós não sentimos fome e sede pelo dom do Espírito? Por que não há fome e sede? Por que não falamos mais sobre ele, não oramos mais por ele e não pregamos mais ao seu respeito? Eu finalizo. O Senhor está mais disposto a dar o Espírito Santo àqueles que o servem do que os pais de dar boas dádivas aos seus filhos. Mestre, por que algumas coisas acontecem na sua vida e não na minha? Por que o Senhor vive essas experiências? Por que as pessoas estão sendo transformadas a partir da tua palavra? Isso não acontece comigo. Orem, peçam, busquem, batam. Não por bens materiais apenas, mas principalmente pelo Espírito Santo de Deus. O texto acabou de dizer para a gente que é o Espírito Santo de Deus que traz após si todas as demais coisas. Jesus disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e depois todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós vamos ouvir uma mensagem musical agora, com Alex, e depois que enquanto ele estiver cantando essa mensagem musical, tome decisões. Sábado é um dia de nós sairmos da nossa casa, estarmos aqui reunidos em comunidade e reorganizarmos as nossas prioridades. Por isso nós paramos o trabalho, as nossas atividades diárias no sábado. Talvez seja um momento importante para que você reorganize as prioridades. Naquele dia os discípulos tiveram que reorganizar
as suas prioridades. E Jesus ainda continuou muitas vezes aconselhando eles. Como lá em Atos 1,18, ele disse, olha, vai vir poder sobre vocês quando o Espírito Santo vier. Talvez eu esteja falando para alguém que não tem sentido o poder de Deus atuar na sua vida, na sua família. Talvez esteja falando com alguém que está cansado da caminhada, só quer descansar. Talvez esteja falando com alguém que está de frente a algum problema que não sabe como resolver. Pedir, buscar, bater. Enquanto o Alex estiver cantando, reorganize as prioridades na tua cabeça. Pelo que você temos orado? O que tem ocupado o nosso tempo, as nossas conversas, o nosso próprio estudo diário? E que Deus nos abençoe nesse sentido. Quem pintou o mundo? Desculpa. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. Cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou o meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor.
o maior pintor do mundo, está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito: Deus está pintando a minha história. E ela não tinha cor, a cruz foi o pincel, a cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura estava escrito no dedo de vocês. Amém. Amém. Naquele dia, a conversa de Jesus com aqueles homens foi marcante. Porque não é apenas mais uma conversa, tem a ver com mudança de vida. Tem a ver com mudança de perspectiva sobre o que é a sua religiosidade, a minha religiosidade. Sabe que uma vez um pastor, ele sempre pregava um sermão que dizia assim: é necessário nascer de novo. Ele contava a história de Nicodemos, fazia um apelo para a igreja e dizia: irmãos, é necessário nascer de novo. Um dia o diácono da igreja falou: não, hoje eu vou pegar esse pastor. Não dá. Ele já pregou mais de 30 sermões desse. É necessário nascer de novo. Será que esse pastor não lê a Bíblia, ele não faz estudo bíblico? E o diácono ficou ali, esperando o pastor cumprimentar todo mundo, e o pastor calmamente cumprimentando a igreja ali à saída. E quando o pastor já havia cumprimentar todo mundo, Alex, ele falou assim: pastor, o senhor não sabe preparar sermão, não? Que o senhor só prega aqui dizendo que é necessário nascer de novo. E aí o pastor falou: sabe por que eu só prego por isso, com esse tema, todas as vezes? É porque é necessário nascer de novo. Irmãos, o Espírito Santo está falando para mim aqui, ancião dessa igreja, que é necessário que eu nasça de novo, que a minha família possa passar pela experiência de nascer de novo. Eis a resposta para aqueles homens: Senhor, me ensina a orar, porque o Senhor vive algumas experiências que eu não vivo. Eis a resposta: é necessário nascer de novo, pedir, buscar e bater por outra coisa que talvez você não tenha pedido, buscado e batido insistentemente. Me ajuda, eu não tenho, eu não sou, eu não posso, eu não consigo. Que natureza é essa, Deus? Eu não consigo, me ajuda. Pedir, buscar e bater. Eis a nossa maior necessidade. Clamar por poder, por orientação, por sabedoria. Por aquele que diz assim, ó, esse é o caminho, andai por ele. Esse mesmo que falou com você hoje, vai lá na igreja de Poá. Eu tenho certeza que tem alguém aqui que acordou de manhã e ouviu claramente: você não é daqui. Você não frequenta, o seu nome não está no nosso livro de membros. Mas você ouviu claramente: vai lá na igreja de Poá hoje. É esse aí o Espírito Santo que Jesus está falando: peçam, busquem e batam para receber Ele. É sobre uma mudança de perspectiva, de ver uma nova experiência espiritual. Se você precisa desse poder para a sua família, para a sua vida, para praticar a sua profissão, para praticar a sua religião, eu queria te convidar a ficar de pé, para que nós possamos orar de maneira especial pela plenitude do Espírito Santo, pedindo, buscando, batendo, até que Ele tome conta de nossas vidas, de nossas famílias, de nossa igreja. Eu não estou dizendo aqui sobre viver uma ou outra experiência espiritual, de viver uma vida guiado, orientado pelo Espírito Santo de Deus, é sobre isso. Hoje eu não vou para casa, eu vou ficar aqui orando por cada um de vocês,
pela nossa igreja, por nossas famílias, para que esse Espírito Santo, ele tome conta da gente, porque a palavra é clara, nos últimos dias só haverão 2 grupos de pessoas, um grupo que vai ser tomado pelo Espírito de Deus, e outro grupo que você já sabe, que será tomado pelo Espírito do inimigo de Deus. Não há um terceiro grupo, não há uma terceira via. Se você quiser ficar mais alguns momentos após o culto aqui orando comigo, especialmente por algum caso específico, pela sua família, por um amigo, talvez você tenha vindo nos visitar hoje e precise de uma oração especial, eu ficarei mais um tempinho aqui após o culto hoje, clamando primeiro por mim, pela minha esposa que está ali, pelos meus 2 filhos, pelos meus familiares que estão aqui e pela igreja que Deus me confiou em 2024 para cuidar. Vai ser um prazer orar com você, mas se você já tem seus compromissos, fique em paz, vá também orando por nós. Querido Deus, nós estamos aqui na tua santa casa de misericórdia, assim como o paralítico ali à beira do tanque de Betesda, sem saber o que fazer. Mas a tua palavra acabou de nos iluminar a mente, dizendo que nós devemos buscar, pedir, bater, dizendo qual é a nossa maior necessidade, que a nossa maior necessidade não é apenas por um trabalho, roupa, alimento, que tudo isso é importante, mas que existe uma pessoa interessada em nos acompanhar diariamente, nos ajudando a tomar decisões. Essa pessoa que diz, olha, esse é o caminho, andai por ele, o Espírito Santo de Deus, que nós negligenciamos, aquele que Jesus disse, olha, haverá poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Ele, o Consolador, aquele que te levanta nos dias de depressão, de angústia, é Ele que diz, vai lá na igreja hoje. É Ele que diz, não atenda essa ligação mais, não entre nesse site mais de jeito nenhum. É Ele que diz, não frequente mais esse lugar. É Ele que diz, abra a Bíblia, leia o livro. É Ele que diz, se ajoelhe e ore, clame por sua família, clame por Jesus Cristo. Por favor, nos ajude a, enquanto famílias, pessoas, igreja, que nós não nos esqueçamos de clamar por aquele que é a fonte de todo o poder, o Consolador, o que caminha com a gente, o que não desiste da gente, aquele que diz, olha, é possível, eu te ajudo, eu te tomo pela mão, eu cuido de você. Nos perdoa, Deus, se nós temos tentado resolver as demandas do nosso dia a dia sozinhos, sem orientação. Nos perdoa se, sem o Espírito Santo, nós temos sido a pior versão de nós mesmos dentro de casa, no trabalho, na sociedade, no trânsito, na igreja. Nos perdoa se nós temos tomado as decisões da igreja sem consultar o divino, aquele que pode resolver os nossos problemas, nos dá sabedoria. Nós vamos para as nossas casas. Seu Santo Espírito nos acompanha até os nossos lares. Eu te peço porque o Senhor garantiu resposta, que aquele que pedisse, receberia, o que buscasse, encontraria, e aquele que batesse, a porta lhe seria aberta. Em nome de Jesus, tudo isso. Amém.